Salve, salve, gente amiga! Estamos de volta em mais um episódio do nosso Podmuc, lugar onde fé, música, muito bate-papo, histórias muito boas estão acontecendo. E é claro, você é o nosso convidado especial. Mais uma vez estamos juntos, eu e o Heraldão aqui, com um convidado. Como é que a gente vai chamar ele? Oficialmente. É um convidado especial, porque ele tem vários nomes, ele é especial, né? Eu tô brincando. Falar. Seja bem-vindo, Pedro Hummel, obrigado pela presença. Cara, eu que agradeço, depois de tanto tempo aí a gente se revendo. Aí, valeu, muito bom. Aí ele aí, ó. Aí. Cadê a raquete? Cadê aquelas raquetes? Presta a raquete. No meio depois. Vou matar esse. Vem aqui se você é uma mosca de verdade. Vou deixar ele aqui, vou pegar a raquete depois. Pedrão, Já que veio. seja bem-vindo. Valeu, agradeço demais o convite. É muito bom estar aqui com vocês. É, faz tempo que a gente não se encontra, né? Cara, acho que pelo menos uns 8 anos. Quantos anos foram de Anjo Resgate? De Anjos foram 9. Caraca, você ficou 9 anos. 9 anos. Tempo, né? Nossa, nem 9 eu imagino anos. que eu fiquei tanto tempo assim. E pra galera que tá em casa, a gente tá contando a história de Podmuc, banda Anjo de Resgate, história pessoal do Heraldo, antes da Podmuc, né? E pessoas que passaram por essa história, que fizeram a diferença aqui junto com a gente na Podmuc, também da banda. E hoje a gente quer bater esse papo mais que especial com o nosso amigo Pedro. É legal. Que ano que você entrou? Eu entrei em outubro de 2012, no Anjos. No Anjo? Eu já tinha entrado antes na Podmuc. Ele já trabalhava com a gente, né, Podmuc? Podmuc acho que foi 2011, né? Na verdade, o Pedro, Fazia quando veio pra foto, Podmuc, ele era especializado em fotografia, né? Não tinha nada, não Foi. pensava nada em produção, né? Não, eu tinha feito antes a produção do Dalvi. Isso, trabalhava com o Dalvimar de Estrada, né? Mas Aí na quem Podmuc me não. trouxe pra Podmuc Foi o André Simão. Exatamente, É, ele que me trouxe pra cá. Eu lembro disso aí quando ele falou, tem um cara que pô de perto. Cara, e eu lembro da história que era a época que o Facebook começou a ter uma dinâmica diferente. A galera começou a alimentar com foto mais profissional, não foi isso? Que a gente começou a fazer foto logo depois do show. Isso. Terminava o show, a gente já subia as fotos. Eu lembro que o André falou, pô, tem um cara que a gente tem que levar pra estrada, vamos trazer pra Podmuc, vai servir Como é que pra o André banda conheceu também. ele? Foi num churrasco. Eu fui com um primo meu fui de Penetra, e aí eu conheci o Simão lá nesse churrasco, em Cachoeira. Daí ele falou da Podmuc e tudo. Mas contando essa história aí, antes da Podmuc aí, que o Pedro, da onde vem essa história do Pedro? Tem uma história de Lorena, tem o fotógrafo, tem uma história de fotos de igreja, tem tanta coisa antes de chegar aqui. Conta um pouquinho pra nós essa história. Nossa, olha, a Podmuc faz parte da minha vida, né? A Podmuc, o Anjos aí, pô, 9 anos, 10 anos aí, né? Fazem parte da minha história, né? Eu comecei em 2008, eu acho, a fotografar, né? Meu TCC, eu comecei a trabalhar com foto e tal. E aí eu trabalhei em 2008 na Canção Nova. Um ano eu fazia edição dos programas infantis ali. E aí quando eu saí da Canção Nova... Quem que era? A Adelita ainda? Era a não? Adelita, era a... Janjão, né? O Janjão. Janjão. Não, o Janjão acho que já não tava. Tava o Padre Carlos... Frei Carlos, né? Frei Carlos, isso. Frei Carlos, Adelita, a Ratinha... Roseli? Acho que era a Ratinha, Roseli. isso. E aí teve o Bem da Hora quando começou. Daí a gente foi contratado para colocar o Bem da Hora no ar. Pô, é dessa época? Aí eu fazia legal. a edição lá do Bem da Hora. Os primeiros a gente fiz a produção dos clipes ali e tudo. Foi quando eu saí da Canção Nova e o Gilmar Zarzur, ele... Daqui a pouco a eu te música, mato, música, mas ó. pareceu um... Ele falou, vamos trabalhar... Já fez estrada, produção de estrada? Eu falei, cara, eu nunca fiz. Ele falou, o Dalvimar tá começando a fazer a estrada, acho que ele tinha acabado de sair do Anjos, tudo. Você topa acompanhar ele? Eu falei, vamos, não sei, mas vamos aprender, né? E comecei com o Dalvi na estrada. A gente fez acho que um ano e pouco. Aí depois eu saí também, né? A gente saiu, ele deu uma pausa e eu comecei a fazer foto. Foto de show, fiz as exposições, né? Uma exposição de igreja. Só das igrejas do Vale aqui, Do né? Vale Histórico, da Diocese de Lorena. Lorena. Isso, 75 anos da Diocese, uma exposição grande, bonita. E comecei a acompanhar banda na estrada. Fiz Expresso HG há um tempo. Depois eu fiz algumas outras bandas menores, né? Alguns festivais. Foi quando eu encontrei o Simão, né? Nesse churrasco, ele falou, ó, vamos lá pra Podmuc. Daí eu comecei a ajudar a Liz na parte do marketing, né? Parte do Facebook, post e tudo mais.
E teve um dia que você me chamou em Taubaté. Falou, ó, topa vir com a gente pra estrada? Aí eu fiz o Raléu de Maringá. Era até um show Eu que lembro desse tinha uma orquestra. Tinha um frio, mas tava um frio esse dia. A gente levou até edredom pro lado de fora do ônibus. Tava muito frio. E aí tinha uma orquestra. Acho que era um show que o Anjos ia fazer com uma orquestra sinfônica, Como que era alguma o nome? coisa Cara, assim. cadê o áudio desse Não, tinha um troço produtor. aí? Como que era o nome do cara que era produtor de uma banda? O Emerson. Nessa época o Emerson era produtor. É a versão do Thiago. O Emerson. Emerson era produtor. Ele fazia a produção de estrada. É. Cara, cadê a gravação dessa orquestra aí? Com esse Estamos troço? procurando no nosso arquivo, mas é isso mesmo, eu lembro de 2012. O Xandão tinha ido nesse show. Gravou, cara. A gente tinha ficado num seminário, alguma coisa assim. Sim. Esse foi o seu primeiro show com a banda? Foi o primeiro show que eu fiz com a banda. Aí depois continuei, acho que uns 6 meses depois, eu comecei a fazer a produção. Aí eu fazia produção e foto. Quando a gente começa aí porque a gente vem falando das inovações e das mudanças dentro do mercado, né? Então, o Anjos começa a tocar e, de repente, começa a levar um técnico de som, que até então não levava em lugar nenhum. Ninguém, Passava com o técnico da cidade. E aí, daqui a pouco, começa a levar um iluminador. E aí as coisas vão acontecendo, começa a levar um fotógrafo. Como que é? Da onde vem isso? Como vem essa história? Então, é engraçado isso, porque, vamos falar assim, não dá para falar, nós temos experiência, o próximo passo é esse aqui. Não teve planejamento, entendeu? O Anjos, eu acho que nunca teve planejamento, né? Sempre as coisas aconteceram e era assim, juntava a necessidade com a pessoa certa na hora, entendeu? Eu acho, sabe quem tirava foto? Eu ia num show e sempre, cara, eu sempre fui tecnológico, né? E eu tinha o celular sempre legal. Então, muita foto que eu te mandei, lembra? Eu tenho arquivo do Anjos de 2000. Eu tenho foto do Anjos de 2000, foto digital, entendeu? Então, 2000, 2001, 2003, eu devo ter bem umas 6.000 fotos, acho, do Anjos, coisa assim lá. Só que eu vi a necessidade de arquivar aquilo, porque era diferente, entendeu? A minha ideia não era publicidade, era o arquivo histórico. Era o arquivo histórico. Só que, de repente, isso daí encontrou com a necessidade da divulgação, né, da publicidade. Eu lembro que foi a época que acho que o Facebook da banda mais cresceu. A gente bateu 1 milhão. Nessa época foi quando a gente bateu. Então, Cresceu eu muito. tenho- Em menos de um né? ano. Foi quando começou o Facebook, não, né? Não, ele já existia, mas quando a gente começou a alimentar e trabalhar o marketing de um jeito diferente, mais agressivo, fazendo isso, foi quando a gente bateu o primeiro 1 milhão no Facebook. Foi um crescimento assim, exponencial, bem Eu grande. vou contar porque ele trabalha junto agora, eu posso falar. O Lerão, a gente sempre foi maníaco de internet, eu e ele, né? Então a gente fazia uns troços para competir, fazia umas coisas assim. Então ele participava nas minhas coisas para ajudar a divulgar e eu ajudava as coisas dele. A gente sempre tramava, né? Bolava alguma coisa assim para ferrar alguém que estava fazendo um negócio. Sempre teve... ele disse que a gente sempre pôs Cebolinha e Cascão, né? Sempre tinha uns planos assim de coisa. E quando surgiu o Facebook, a gente era ninja de Orkut. Entendeu? O Orkut Nós era éramos- forte, Orkut né? era muito É. forte. Nós dois éramos bons de Orkut, entendeu? Só que tinha, como é que era o Orkut? Tinha perfil 1, 2, tinha um limite, não tinha? De espaço, alguma coisa Era né? 1000 pessoas. Tinha acho. que criar um monte de Orkut. Orkut O álbum 1, Orkut também, 2, né? Não eu tinha uma acho- quantidade de fotos. Eu acho que eu tive 9 Orkut. eu Uma lembro coisa disso aí. assim. E quando nasceu o Facebook, cara, eu comecei uma campanha, eu não lembro como é que foi, cara, que foi esse troço de multiplicar. A pessoa entrava, eu escrevia para ela, tinha alguma coisa muito pessoal assim, que foi multiplicando, cara. E, vamos dizer, cresceu sem esperar. Tanto é que hoje, você monta um Facebook para você conseguir 1 milhão de seguidores, cara. Muito difícil. Dificílimo, né? Você tem que ser bom ou ter um troço bombástico pra caramba para arregaçar. E aí surgiu essa necessidade de colocar os materiais lá, né? E aí, nesse momento, o Pedro começa como fotógrafo. Que tinha um produtor, né? Sim. Tinha um produtor Tinha o rodando. Emerson e o Ney, né? Na verdade, a gente vem de uma necessidade crescente com a banda, se eu não me engano, tá? Salvo engano, me lembra. A gente lançou o CD pela Som Livre, a agenda do Anjos explodiu depois desse 10 anos. 10 anos. Explodiu, né? A gente fez muito show pra cima no Nordeste. E aí,
na verdade, a gente pegou um produtor que tinha uma expertise disso na época, era um sertanejo, que era o Emerson. Ele veio, o Ney, e aí a gente emendou com essa história do Pedro vir. Então a equipe ficou com 2 produtores e mais o Pedro de fotógrafo nessa época. A equipe na época acho que eram 14, 15 Era pessoas. grande. Era uma equipe muito grande. É a formação 2 do Anjos, né? É, a formação com o Demian Francis, né? É essa que você entrou. Isso, entre nós. Já era. Já era a formação nova. E essa época é uma época de muitos shows, né? Nossa. Teve época, eu cheguei, teve uma época que a gente ficou acho que uns 2 meses fora de casa, assim, direto. Ficava muito quando tempo. lançou, muito tempo fora de casa. Quando lançou o CD 10 anos, realmente foi. E aí, então, surge essa necessidade, o Pedro entra na banda, inicialmente fazendo... Eu lembro que o Pedro carregava tanta coisa. Era 2 malas, assim, câmera pendurada aqui, câmera pendurada pra trás. E, cara, a gente não tá acostumado a ver isso em show. Quantidade de bugiganga ainda continua. Aqui, alguém fazia isso nessa época? Não. Assim, de no banda mercado católico não. Alguém fazia isso? No mercado católico não. E hoje em dia ainda é difícil quem faça. É muito difícil você ver alguma banda hoje que leve uma estrutura assim de foto e tudo mais. Acho que essa visão ainda não mudou. Né? Acho que ainda vem como um gasto, não como uma necessidade, né? Então, até hoje em dia, acho que não tem tanta banda que leva. Na época, então... Então nem se fala, né? Nem 2012, se fala. cara. Não tinha essa... E aí você entra... Como é que foi pra você começar, assim... Você já tinha experiência de estrada, é claro, já fazia foto, já tinha uma história, mas entrar numa banda católica com essa função... Cara, era entrar na banda de quem eu era fã, né? Eu tenho todos os CDs autografados, da época daqueles trio elétrico na Nossa Senhora das Graças ali com o Padre Pedro. Chegava na Grand Blazer preta ali, sabe? Atrás Nossa, meu. Tarado por causa de carro preto, né? Falar em carro preto, né? No Cristo Rei história, ali. Né? Então eu era da paróquia Nossa Senhora das Graças ali. Então quando vocês começaram a fazer os shows lá, eu lembro até que o Padre Pedro teve uma vez, vocês fizeram no Salão do Cristo Rei. Nossa, que é a paróquia na Vila Opa, eu lembro. eu lembro. Do lado da linha. Do lado da linha, cachoeira, não é? Do lado da linha, Onde tinha os eventos do doutor também, como chamava? Arena? O Arena Show. Era ali também. Isso. Aí o padre ainda falou assim, não, tem uma banda que tá começando a fazer show e tudo mais e tal. Eu era coroinha ali na época, né, com o Padre Pedro. Então, pô, tinha os CDs autografados, eu era fã. Trabalhar, cara, então, com o que eu gostava... Pra lembrar aí, tem que trazer o Padre Pedro Cunha aqui, cara. Tem. Porque ele, na minha vida, é um diferencial do tamanho de um bonde na história. Cristiatividade, Codimu, Heraldo, o marido da Cris, o pai dos filhos. Nossa, bem lembrado. Ele é genial, ele é genial. Poxa, muito bom. E aí, começou ali, né? Então, assim, poxa, eu tava com uma banda de renome nacional, né? Profissionalmente já era muito bom isso. A experiência de show, né, já é uma experiência para quem fotografa diferente, né? Porque você trabalha com iluminação, você tem uma iluminação que não é constante, não é estúdio e tudo mais. E tá com quem eu gostava, com quem eu era fã, né? Com as músicas que eu escutava. Falei, poxa, tô no paraíso aqui. Tudo que juntei todos os elos tá perfeito para trabalhar. Né? Então foi muito bom, assim, de experiência, né? E de estar próximo da banda que eu gostava, poxa. Né? Acho que foi muito bom nesse sentido. Ô Pedro, você já fazia foto profissionalmente em outros eventos, já fazia casamento, né? Eu sei um pouco da sua história. E eu Não, tem uma história boa dele, cara. Bora? Aniversário de 1 ano do Matias, meu neto. Nossa, é verdade. Cara, marcaram lá uma festa em Lorena, eu não lembro, acho que eles moravam em Cachoeira. Ah, não, foi porque o outro avô morava em Cachoeira, ele morava em Taubaté. Aí marcaram a festa em Lorena. Né? Eu falei pro Pedro, pô, vamos lá, fotografa pra gente e tal. Não sei o que. Cara, quando chegou lá, tinha um monte de convidado e a mulher do buffet furou. Não foi. E já o troço lá. E não tinha bebida, não tinha comida. Não tinha os convidados nada. lá. Onde nós vamos arrumar? Vai lá na padaria. Quem foi o Ney, né? Foi o Ney. Ney, aí ele falou, em tal lugar assim, aí o outro vai buscar refrigerante, busca cerveja, busca não sei o quê, e a festa rolando, cara, e nada pra ninguém. E aí ele fez as fotos do 1 ano do Matias? 1 ano do Matias, cara. E aí, acho que é uma das recordações legais, assim, que dos meus netos, sempre quem tirava era a Eda, né?
que era da Raíssa. Eu sempre tinha um fotógrafo de Lorena que trabalhava com ela. E aí do Matias, que era o segundo, foi o primeiro e é uma marca de ter um fotógrafo, ter um trabalho histórico assim. E falando desse lance de foto, né? Que era algo que você já tinha experiência, e aí você começa a fotografar os shows do Anjo de Resgate. Sim. E aí eu lembro, tem muitas fotos, muitos cliques ali, que é um lance interessante, que é muitos cliques do público participando do show. Queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso. Primeiro, essa visão de criar esse ambiente na banda e registrar esses momentos, porque era algo que a gente não tinha. E aí passa a ter isso, né? O momento da emoção das pessoas, as pessoas participando, vivendo, e a gente conseguia traduzir isso em forma de foto. Como é que é essa parada? Deixa ele falar. Conta aí, Pedrinho. Conta aí. Eu acho que são dois caminhos ali, né? Primeiro, que atraía mais público para a página, porque a pessoa, se ela visse que ela estava sendo fotografada, ela ia querer se ver. Legal. E aí ela iria procurar a foto. E depois para transmitir mesmo a música. Às vezes a pessoa não conhece ou, né, tá olhando só a foto ali no computador, ela pode ver o que aconteceu naquele show. É uma maneira... a música tá no CD, né? Você consegue ouvir a mesma letra, por mais que toque. Só que aquele momento X daquele show, pô, tem uma pessoa chorando, tem uma sorrindo, tá embaixo da chuva ali chorando. Então acaba, acho que, mostrando mais a realidade de cada evento, né? Então eu procurava mostrar isso mesmo. E sempre mostrar que o show do Anjos, ele atraía todo mundo. Então, poxa, tinha a senhorinha, tinha a criança, tinha o pai com o filho, né? Então eu tentava trazer isso sempre, né? De mostrar todo mundo ali, né? Tinha a diversidade de público, exato, né? O conjunto das freirinhas que estavam ali, né? A gente tentar mostrar de todas as maneiras e que estavam todos envolvidos com o show. Por mais que fosse um show de praça, né? Alguma coisa assim, sempre estavam todos ligados ali, emocionados, né? Realmente extraindo algo do show, né? Sendo tocados. É legal porque, assim, aquilo que a gente falou, né? Vai lembrando coisa, né? Quase que eu peguei a mosca, ó, ia ganhar um prêmio. Ela aqui, ó. Aí eu estava lembrando de um dos técnicos de som, porque o técnico de som fica lá longe, né, cara? Ele não fica... vai, vamos lá. Tô tentando achar ela, porque ela tá... Aqui, ó. Aí, ó. Dá uma raquetada nela aí. Não, tá aqui, ó. Calma. Não, vai. No meu copo não, no meu copo não. Peraí, calma aí. Depois Netinho, você é grosso, depois vai. a gente edita. Calma, não dá, vou derrubar o copo. Aê! 1-0. Assim. Nossa. O técnico falava assim, Heraldo, você não tem ideia o que acontece lá onde eu tô. Caraca. Eu lembro dessa conversa. Legal demais. Hein? Entendeu? Porque, cara, eu tô lá, mexendo no som, eu tô vendo uma pessoa chorando aqui do lado, tô vendo outro ter um sentimento. E não é lá onde tá a farofa mesmo, onde tá todo mundo. É lá na mesa de som. É um lugar mais para trás, entendeu? Onde teoricamente a emoção vai diluindo, entende? Então acho que esses momentos, né, foi um momento muito legal da banda. E aí eu acho que como é que você virou produtora? Eu não sei. Só um parênteses ali, eu gostava nesse momento de descer e não ficar só em cima do palco, ou então ficar escondido, porque se você vê a câmera você acaba ficando isso que é legal, por isso que eu tô falando desses cliques, porque assim a gente não tá falando de marketing, a gente tá falando de tradução de um momento. Exato. Sentimento, saca? Né? Tipo, cara, escondido com a câmera do meio do público pra trás. Porque assim, ó, começo do show era básico, tinha que fotografar um solo de um, o outro tocando, a hora que o outro tá pregando. E eram as mesmas músicas, mesma luz, mesmas músicas. O que era diferente, cara? A emoção. Isso. Eu acho que esse foi um diferencial ali dessa época aí da gente crescer bastante e conseguir traduzir, né? Porque assim, tem algumas fotos do shows aí que são marcantes, né? Sim. Assim, pessoas vivendo o momento, chorando, pessoas, famílias abraçadas. Então e assim, cara, ninguém via ele no meio do pessoal. Então acho que isso foi um diferencial muito legal, assim, desse tempo aí de fotografia. Mas retratista. Mais retratista. Mas aí, todavia, porém, entretanto... Eis que precisa de um produtor também, né? Passamos pra produção. Aí o Heraldo me chama lá em Taubaté, Heraldo Netinho. E o Emerson tinha saído, né? E vocês perguntaram se eu queria assumir a parte da produção também. Ele ficou pouco tempo lá, né? Depois de Maringá, né? 6 meses, foi uma experiência. Acho. Acho que foram 6 meses. Mais ou menos. E eu aceitei.
como a gente gosta de desafio, a gente Mas o aceita, Ney né? tava junto ainda? Não, nem Tava. tava. O Ney ficou até 2016. 2016. Aí eu lembro que nessa época o Ney ficava mais com vocês da banda e eu ficava mais com a equipe, Estrutura, né? logística, Estrutura, né? estrutura toda. É. O Pedro já fazia a parte mais burocrática. O Ney trabalhava mais com a banda, cuidado de banda, horário de vocês, e o Pedro fazia a outra parte aqui. Hospedagem, né? Logística, Hotel, todas as toda- coisas. Palco, parte É, técnica. e fazia o antes do show Então, também. porque muita gente não sabe que existe isso aí, né? Esse trabalho. Então é legal a gente explicar. Porque o cara da estrada, vamos dizer, a banda não chega e vai montar instrumento e vai fazer É coisa. um caminho né? longo até chegar. Né? O resultado mesmo do show é a pontinha do iceberg, né? É o resultado de um Se trabalho for demanda bem se for intenso. demanda de tempo, você for observar o tempo do show e o tempo que demandou a preparação, Cara, não é realmente nunca tinha pensado 5%, nisso, é. é verdade. E desmontar também, né? É, Porque que é. depois, vamos dizer, o show ele é desgastante, Sim. né? Para todo mundo, tanto para o músico como o cantor, como para a equipe que já vem viajando de outro lugar e chega na cidade, muitas das vezes não vai descansar. A banda não vai para, pro palco a equipe montar. não para. Não. Vai montar o Monta, equipamento. trabalha no show e desmonta depois. Exatamente. E desmonta, e aí vamos dizer, para ir embora da cidade, tem que esperar a equipe desmontar, vir tomar banho para a gente poder sair. A maioria das vezes. É isso aí. Né? Pouquíssimas vezes você dorme na cidade. Dorme Nossa, é 2 muito horas, raro, 3, né? E aí já sai pro dia seguinte. Então, a equipe, eu acho que é um troço bem legal. E é difícil coordenar, né, Pedro? Não sei. Eu não Porque a gente tem que trabalhar com improviso, né? A gente tem que trabalhar com suposição, né? E preparado para tudo. Eu lembro um show que a gente fez, foi interior do Maranhão, Nossa, só que nós Maranhão é tínhamos difícil. 3 shows. Codó. Então era esse no interior do Maranhão, aí a gente descia pro Rio, fazia um e depois subia para Recife. Sexta, sábado e domingo. E aí teve uma greve nesse show do Maranhão. A gente indo pro aeroporto, que a gente ficou umas 15 horas parado. Deixa eu lembrar o show de... Peraí. Mendes. Era o show de Mendes, Isso. Rio de Janeiro. Exatamente, que depois a gente fez a gente um teve que show refazer junto. depois. Exato, isso. Que a gente tava indo pro pra foi Cachoeiro Itapemirim. Greve dos caminhoneiros. Vocês ficaram parados 15 Foi uma horas, greve eu acho. de- Não, do que Nada, é? né? Foi uma greve de mesmo. quilombola. Eu não sei lá o que foi. Foi. 15 horas vocês ficaram. 15 horas parados. A gente perdeu o show de Mendes. Então a gente tem, assim, é uma coisa que a gente não prevê. Só que a gente tem que estar preparado pra se acontecer Parece- algo, o que fazer, né? O ônibus não pôde ficar ligado, não tinha ar-condicionado, não tinha comida, era no Não meio do tinha nada, área não tinha no nada, telefone. tinha A gente tava água. no segundo andar do ônibus com o telefone tentando uma Esse show área foi pra punk. resolver. Esse foi punk, show foi cara. punk. Aí porque- perde voo, troca passagem, vê hotel pra day off, Nossa. porque não ia dar logística. Não, porque assim, ó. É, troca avião pra vir embora. Porque o show esquece, né? Não, a gente O já de foi Mendes. direto pra Recife. É. A gente teve que adiantar. O do meio morreu, É. caiu. Você imagina essa história de cair o show do meio, você tá num lugar, cancela o show do meio, você tem que virar a passagem que era pro Rio e pra Recife. E não Tudo tinha isso voo. sem sinal, Sem sinal. sem área. E não tinha voo, né? Daí tinha que arrumar hotel em São Luís, tinha que arrumar hotel em Recife já pra poder trocar. Era uma logística bem Nossa, pesada. cara, essa foi trash. Então é. né? Então, Então, assim, a gente trabalha essa parte toda, né, de antes, e isso eu tô falando da parte de produção, não tô nem falando da parte de contrato, de negociação e tudo mais, que já é um outro tempo bem extenso. Né? Tem show que é fechado aí com 6 meses, um ano. às vezes um ano de antecedência. Né, de antecedência. Então, o show é a pontinha do iceberg ali, e ele é o resultado de um outro trabalho gigantesco que acontece por trás, né? Toda essa parte de logística, de coordenar a equipe, né? Imagina, a gente tinha no Anjos, poxa, era gente de Taubaté, era gente de São José, eu era de Lorena, Tinha que juntar todo São mundo. Paulo tinha que né? juntar todo mundo para ir para um lugar, eram 14 pessoas, às vezes tinha LED, ônibus, barco, né? Tinha um monte de- Teco-teco, Teco-teco, nossa, dois teco-teco, Borba, dois meu Deus do céu. teco-teco. Cara. Esse de Não, Borba eu essa fiquei... semana, alguém falou lá em casa, como é que foi? De um lugar lá, você já foi para, acho que Santarém. Eu disse, já fui. Ele disse, foi para fui de teco-teco, só que não coube. Foi. Como assim? Eles mandaram um teco-teco que não cabia a equipe. E tinha o equipamento. Não dava peso, né?
Não dava, não cabia, não cabia dentro. Se pusesse todo mundo o equipamento, tinha que explodir o aviãozinho. A gente viajava com 44 volumes, eu lembro até hoje. 44 volumes. Aí teve que vir outro teco-teco lá de Santarém, para onde a gente estava, onde era? Marabá, sei lá. A gente estava num lugar lá para cima, para juntar, e aí nós chegamos... Foi Santarém mesmo, ou Macapá, não lembro. Nós chegamos à noitinha já na cidade, cara, já na hora do show. Foi desses aí também. Esse daí... muitas vezes, cara, não dá tempo de tomar banho, não dá tempo. Você troca de roupa no ônibus, você troca de roupa no camarim. Essas coisas aí, o pessoal não sabe, não né, vê. cara? Vê o glamour, né? Da hora do momento, arrumado ali, 1h30 de show. Gente, eu lembro de já era mais pro final, logo perto de eu ter saído, que a gente tinha até um momento acústico que fazia e tudo mais ali. Foi cara, levava o acústico, né? Levava o acústico junto. Levava tudo, cara. Muito louco, né? Não, aqueles cases de teclado gigantesco, era violão pra caramba, era muita coisa. E aí, nesse que a gente bons fez... Bons tempos de aviação. Vai levar isso hoje. Nossa. Esquece, hoje não tem como, sem não. nada hoje. E os pau, cara. Às vezes chegava no aeroporto, os caras não vai poder despachar essa bagagem, né? Sumia, extraviando o volume. Uma vez foi em Manacapuru, também extraviaram os volumes nossos. A gente teve que comprar a gente chegou à noite na cidade de barco e teve que comprar abriram uma loja lá pra gente pegar uma muda de roupa. Porque a bagagem chegava no outro dia, Era Manacapuru, Manaus e Manaquiri. Ficaram sem bagagem. Isso, sem roupa, eu lembro disso aí, cara. Nossa. Isso a gente ficou sem. E aí teve uma vez que a gente foi, não sei se você vai lembrar. A minha chegou, eu lembro disso. Foi, mas não chegou o pedal do teclado. O Marcelo teve que fazer um pedal de teclado de papelão. Não chegou um monte de coisa do Demian também. Nossa. Cara, e é interessante isso aí, né? Porque assim, é o que a gente tá falando, a galera vê tudo pronto, né? O espetáculo, mas tem o que antecede. Agora, conta pra mim, tá? Pra mim que você tá contando agora. Qual que é o maior desafio, cara? A gente tá falando de 14 pessoas, numa época assim... A gente tem contado no podcast aqui que a gente teve que desbravar muita coisa. Muitas bandas não faziam o que o Anjos fazia naquela época, né? Uma delas era viajar com tanto volume assim, né? Às vezes fazer tanto show seguido um do outro, né? Então, a gente foi desbravando algo que não acontecia no mercado católico. Não. Qual que era a maior dificuldade de administrar 13 gente boas? 13 gente boas, era isso. 13 personalidades diferentes, né? Qual que era o desafio de produção, assim, o maior desafio na estrada com... Cara, eu acho que era mais Porque isso. assim, só te interromper um pouquinho. O seu papel de chegar e entregar pronto para eles entrarem em campo. O produtor faz isso, né? Sim. Entrega o campo pronto para os caras chegarem e jogar. Qual que era o maior desafio entre todos, tanto pessoal como de organização? Eu acho que o maior desafio era esse mesmo, são 13 personalidades diferentes. Né? Então a gente está trabalhando ali com pessoas. Né? Fora a expectativa de público, a gente trabalha com os 3 ali, que convivem juntos. Então assim, tem um que é pontual, tem um que é adiantado, tem um que atrasa, tem um que gosta de viajar bastante. Cada um desse, quem é? Eu também sei, que eu não vou falar aqui, mas... tem que falar Nossa, eu pensei nos nomes. Eu também. Então assim, são várias personalidades ali. Então você tem que conviver com tudo isso e fazer com que eles convivam em perfeita harmonia na estrada, né? Porque... às vezes você passa 20 dias na estrada, né, com todos juntos, não é fácil. Né? Por mais que seja uma missão... No terceiro dia de show de avião, você já não é mais ser humano. Não. Entendeu? Porque você toca, vamos dizer, você sai de casa sexta-feira de manhã cedinho. Vamos dizer, a gente sai às 4 horas da manhã por aí, né? Para ir para o aeroporto, para pegar um voo para um lugar. 2 horas antes do voo, né? Tinha que chegar 3 horas antes no aeroporto. Mais 2 normalmente de voo. Pegar o equipamento, mais 1 hora. Mais um ônibus ou mais uma van para chegar no lugar. Chegar na cidade, aí almoçar tipo 3, 4 horas da tarde. Passagem de som. Montar o equipamento, passar som, tal, não sei o quê. Toca, desmonta o equipamento, dorme 2 horas, vai para o aeroporto de novo para pegar outro. Repetir o que você passou. Então você está... tocou sexta, tocou sábado. Domingo de manhã, você é um ET. Entendeu? Porque você não dormiu direito 2 noites,
se aguentou o cara reclamando porque aconteceu tal coisa, porque você não fez isso, porque o Pedro não fez não sei o que lá, porque ele não botou não sei o que em tal lugar. Então, no domingo, cara, você já não é um ser humano normal, entendeu? Por mais cristão, por mais boa vontade. Então, uma coisa que eu falei aqui no podcast, a gente aprendeu a se respeitar. Sim. Deixar o outro falar, deixar estourar. Porque se você dá linha num domingo, numa segunda-feira, depois de 3 shows dessa, cara, acaba a banda. Entendeu? Acaba. Não tem... por mais santinho que seja, por mais tudo... E um parênteses aí que você não colocou, no meio disso tudo, a gente tem atendimento com o prefeito, atendimento com o padre, atendimento de público, né? Que por mais que eles estejam cansados e tudo, eles têm que estar bem. Sempre atendeu o público sempre depois atenderam, do show, né? Então, assim, o público assim, não tem nada a ver com o que Com o a gente terceiro tá passando show, na né? estrada, exatamente. Então, eles têm que Pro estar cara sorrindo aquele é o ali. show do Anjos, né? Não é o terceiro show que vocês estão fazendo. O cara não sabe que você tá vendo. Quantas é o vezes primeiro eles da passam É o primeiro da vida dele. Quantas vezes e eles às vezes passando o mal, o único. atenderam o pessoal sorrindo ali, né? Foi. Então, público não tem nada Você a ver com a tava no história. show de Manaus que o Marcelo passou mal ou não? Que ele desmaiou? Que ele foi pro Que ele- banheiro, que que ele foi pro alguém banheiro. alguém precisou ficar não, tocando. acho que, Como é eu que fiquei foi? sabendo da história, mas acho que eu não tava. Acho que foi antes. Que o outro menino teve que cantar no show. Como é que chama? Aquele que é de Manaus. O Cleiton, O Cleiton. da Fabi, né? Eu tava no show que todo mundo pegou virose. É que você não foi nesse. Em qual? Que foi lá no Alto Solimões, ali em Tonantins, Amaturá e Santo Antônio do Içá. Ah, tá. Três shows lá, né, lá pra cima. Primeiro dia, todo mundo com virose. Esses shows pra lá é virose, sempre galera volta assim. Diego, Então, tudo soro. O camarim tinha pra soro, ajudar ainda médico. tem isso, né, cara? A estrada, né? O cara, preparei uma buchada pra você que você nunca... Cara, você tá vindo de um troço, e diz, nossa, e depois, amanhã, eu vou pegar um avião com essa buchada de bode aí, com esse negócio. E você não pode fazer desfeita, né, cara? É Preparou igual o café do aquela- Mineiro, né? Você chega Preparou lá, aquela não refeição pode negar, pra né? você, não pode negar, cara. Então, esse daí foi... esse eu não fui, graças a Deus. Esses 3 shows foram E essa- também é uma história boa. Então esses essa história de bastidor, então, de produção, você acha que o fator determinante era organizar tudo isso com muito respeito à personalidade, à característica de cada um? Eu tentava atender o que cada um gostasse mais, né? Para também proporcionar esse conforto, porque a gente tem que pensar o lado financeiro, que conta muito, a gente tem que pensar no conforto de todo mundo e em bater a logística, porque se for pensar só no conforto, legal, chega um dia antes, faz o show, vai embora um dia depois, todo mundo descansado. Só que não é isso que acontece. Né? Então a gente tinha que juntar tudo isso e deixar todo mundo bem, sem se matar E os shows, no e os, caminho. e os shows católicos têm uma característica, né? Assim, hoje o pessoal mudou um pouco, mas no mercado, a gente usa essa palavra secular, né? Sei nem se eu posso dizer assim, mas o pessoal faz um roteiro, né? Então o pessoal vai lá pro Nordeste, os caras vão subindo ou vêm descendo, né? A nossa Tem realidade, duas equipes, né? assim, a nossa realidade era assim, fazia Amazonas, vinha para Maringá, ia no Mato Grosso e subia para Belém. Tem no canal do YouTube do Anjos, que eu gravei esse. A gente fez um desses, fez Amazonas, desceu pra Curitiba, foi pro Espírito Santo, foi pra mais 2 estados, assim, que tem nada Então, mas nessa a ver época, um negócio nessa com o época outro. rolava produção e você continuava fazendo foto. Eu Como é que era essa fazia parada foto, aí? eu fazia produção e fazia foto. Na hora do show, descia em alguns momentos, fazia foto. Aí chegou uma hora que não dava mais pra fazer. Editava vídeo. Editava vídeo, fazia tudo no finalzinho, na estrada e editando vídeo. Aí parei de fazer foto um tempo, ficamos fazendo só vídeo. E aí chegou uma hora que também não dava mais, né? Que já tinha tomado outra proporção, já estava maior ainda o Anjo do que era. Né? Então já não dava mais para fazer tudo. E acaba desfalcando um pouco, né? Aí a produção às vezes ficava, a gente pegava alguns shows que eu tinha que descer, e aí o palco já estava um pouco mais provável de acontecer alguma outra coisa, eu tinha que voltar correndo, então preferi ficar só na parte de produção mesmo. Fato mais inusitado que um que o outro passaram aí nesse tempo. Me conta um fato você inusitado. sabe, minha cabeça não funciona, eu vou lembrar quando daqui a pouco ele vai alguma contar, coisa. ele vai contar uma coisa, você vai lembrar, vai contar em cima que eu já te conheço. Fato mais inusitado, assim, ó. Eu sei que são muitos, né? Eu sei que foram muitas coisas, né? de São perrengue? 9 anos, perrengão. Um show no Pará. Eram 2, eu não lembro as cidades, mas era assim, Belém, o
primeiro show era 100 km para o sul e o outro 100 km para o norte. Era julho e aí não tinha ônibus para fazer as duas logísticas. Então a gente fez com um ônibus o primeiro trecho, o segundo trecho encontrava em Belém, trocava de ônibus e ia para o segundo trecho. Até aí tudo bem, né? Fomos, primeiro ônibus arzinho condicionado, bonitinho, acho que era umas 4 horas de estrada, tinha caído uma ponte ali, tinha uma balsa e tal. A gente chega na cidade, a hora que a gente para o ônibus na porta do hotel, o ar-condicionado do ônibus enrosca no fio de energia do hotel. Caraca. Acabou a energia do hotel. Do hotel, só. Isso era 6 da tarde, o show era às 8 da noite. Fomos pra casa do contratante tomar banho. Eu não lembro se você tava nessa. Eu não lembro disso aí, não. Aí a gente saiu dali, fez o show, terminou, vamos voltar. Acho que você não tava. Acho que você não tava. Não lembro dessa história aí, não. Aí a gente saiu, pegou o ônibus. Quando a gente volta, o ar-condicionado tinha dado problema, porque enroscou a fiação, queimou o ar-condicionado do ônibus. Pô, a gente falou, tá tranquilo, tá de madrugada, fresquinho, vamos abrir o alçapão do ônibus, né? Beleza. Choveu à noite. Molhou dentro do ônibus. Eu lembro dessa história. Eu lembro dessa história aí, do alçapão e da chuva. Todo mundo molhado. Eu lembro do alçapão e da chuva. Eu lembro do alçapão e da chuva, eu lembro dessa história. Aí, sim. Não lembrava do ar, balsa, a primeira balsa tava muito baixa. Aí eu lembro que eu desci. Cara, tem esse filme. Eu desci. O cara falou: meu, o ônibus é muito baixa, a balsa vai pegar. Eu falei: meu, não é. O ônibus ele tem suspensão a ar. Quando eu fiz assim, estourou a suspensão. Ficou de um tudo lado no só. mesmo, isso aí tudo na mesmo trecho, na mesma madrugada. Aí eu comecei a rir pra não chorar, né? Eu falei, o que mais falta acontecer? Conseguimos chegar cedo em Belém para trocar o ônibus. O outro ônibus era um ônibus de 1922, daqueles bem antigão, lacrado. O cara tacou naftalina no bagageiro do ônibus, assim, ó, tudo. Ele cheirava naftalina. E tinha 2 temperaturas, a ligada e a desligada do ar-condicionado. Então, essas próximas 3 horas foram assim, liga o ar. Câmera fria. Não foi um que, quando a gente chegou lá, não tinha iluminação no show? Que o Abilinho teve que ligar lá para uma cidade, velho, olha. para arrumar uma firma de iluminação? Não, esse foi Presidente Figueiredo, que era até uma festa da igreja, que era na procissão. Esse a gente foi almoçar na casa da prefeita, que tinha um peixe gostoso. Lá, quando a gente chegou na hora do almoço lá. Lembrei. E aí era assim, a viagem inteira, liga o ar, aí gelava, desliga o ar. Aí liga o ar, desliga o ar. Câmera fria ou forno. Exatamente. Então acho que esse foi um dos maiores perrengues. Você não vai lembrar do perrengue, se lembrar você pode contar. Mas deixa eu fazer uma pergunta, olhando para essa realidade de produção, né? Novamente falando nesse lance do Anjos desbravar o mercado, né? Kudmuk, o Anjos desbravar esse mercado. Trazer um profissionalismo. Como é que você viu isso na cena católica? Como é que você viu isso em relação ao olhar da cena católica, mas também um olhar de um músico, de um proprietário de banda ali? Como que é essa realidade? Eu hoje, olhando para trás, eu vejo assim, eu errei em muita coisa, entendeu? Mas também não tinha experiência. Entendeu? E era um ser humano que estava ali, não era Deus, não era nada. Então, olhando para trás, eu vejo assim, primeiro, eu era o cara da agência que era contratado. A agência que cuidava da banda. Eu era o cara que tomava conta da banda. E eu era o artista. Entendeu? Então, por exemplo, dava uma bucha no palco, falava comigo. Entendeu? Dava uma bucha de contrato, falava comigo. Dava uma bucha de um cara que não está afim de tocar porque está com o dedão machucado, falava comigo, entendeu? Depois de tudo isso, eu tinha que entrar no palco e pregar, entendeu? Então, quer dizer, foram momentos de muita tensão, sabe? Assim, porque você carrega junto, não só eu, acho que todo mundo que tem cargos assim tal, ele tem essa responsabilidade, entendeu? Então, por isso, eu acho que a função do produtor é uma das mais tops dentro do Ministério de Música, entendeu? Por quê? Porque, cara, envolve um troço emocional muito forte.
tem muita emoção. E o show em si, de uma banda católica, é pura emoção, é puro sentimento, entendeu? Não é um show de música. É um troço espiritual, é um troço mental e sentimental e um show de música também, entendeu? Então, quer dizer, a juntada de tudo isso aí é fundamental. Tanto é que, cara, todas as vezes eu me submeti ao produtor, sempre. Nunca passei por cima do produtor, quem quer que fosse. Então, ali, eu não era o cara da banda que coordenava, eu não era o cara da agência, eu era um músico que estava numa equipe participando de um troço programado, entendeu? Então, quer dizer, se colocar nesse lugar era muito difícil. Porque tinha as outras funções, tinha as outras coisas rolando e a banda nem fazia ideia, entendeu? Vamos dizer, teve cidade que a gente foi e não tinha passagem de volta. Teve cidade que a gente foi e o cara não pagou. Teve que acertar depois, o cara sumiu com o ônibus. Cara, a gente foi lá de última hora. Quando o Diego, acho que entrou na banda, acho que você tava. Nós fomos para uma cidade tinha que levar a gente e a outra cidade tinha que levar a gente para o aeroporto. Essa cidade não contratou ônibus. Contratou um micro. Nós fomos, catou um micro. Catou um micro, entendeu? Na última. E ninguém sabe de nada, lá, ninguém cara. sabe nada. Isso aí é bastidor. E era a época que tinha mais, porque o Diego tava, e como o Marcelo tava mudando, acho que o Luciano tava no lugar do teclado também. Foi. Nossa, assim, era muita gente, a gente foi deitado no corredor do chão do micro. Micro-ônibus, cara, cansado. Ficamos esperando, entendeu? Então, quer dizer, toda essa carga aí, você sai do show, você tá gasto. Mas, entendeu? de certa forma, essa realidade, o produtor assume essa bola para poder organizar e funcionar bem na hora. É a função dele, cara. É a função dele. É a função. Então, eu digo assim, é um dos ministérios que eu acho. É um ministério, cara, fazer isso aí bem, porque a maior moleza é o cara pegar, bater a porta e sair e ir embora para casa. Entendeu? Porque os BO são sérios. Porque você está com problema com o contratante, está com problema com o cara do som, entendeu? Que o cara não deixa você mexer, não deixa você montar, não sei o quê, né? E aí o músico está com um ciricutico no metrico, entendeu? Que não tem nada a ver. Entende? Então, é difícil. Eu acho que se eu fosse produtor, eu metia a mão nos 2 ou 3 e ia embora de uns 4 shows, entendeu? Por isso que não dá certo. Porque... Cara, a maior moleza é perder a linha numa hora dessa. É ou não é? E aí acaba... E outra, é a responsabilidade de você levar o nome da banda. Não é o Pedro, né? Não é o Pedro. É. Então, qualquer coisa que eu fizer, a banda... Sem fazer já tem fama, né? Ixi! Fazendo tudo certo, já tem pano pra manga, né? Exatamente. Fazendo tudo certo. Imagina se fizer. Mas é legal isso aí, porque a gente anula o nome, né? Total. O cara sabe que é o Pedro, mas é o Pedro Anjos, é o Ney do Anjos. Né? Não tem essa a identidade aí. A identidade é aquilo que você representa, né? Exato. Isso é muito sério, né? E aí isso aí só... Eu tava levando 20 anos nas costas de uma história que não foi eu que construí. E eu podia acabar com essa história a qualquer momento, dependendo do que acontecesse ali. Né? Então tem que ter esse senso de responsabilidade. Né? Porque eu estou assumindo uma responsabilidade grande que envolve, eu acho que primeiro os sonhos da banda, de quem criou, né? A expectativa do público, a expectativa do contratante, né? A expectativa da equipe, e não pode dar deslize de nenhum lado. Não, o produtor, ele é a personalidade pública da banda. Cara, é legal, acho que é legal a gente estar falando sobre isso, porque assim, quando a gente fala de um produtor, às vezes as coisas ficam meio soltas, né? As pontas ficam, as pessoas não sabem qual que é o trabalho. É o cara que fala não no camarim. O trabalho... Não pode entrar, né? Exatamente. É o cara chato, né? O cara que não pode nada, que impede tudo, o cara que cobra, que quer não sei o que, né? É legal as pessoas de casa que estão participando com a gente entenderem que é esse cara que dá paz pro show acontecer. É ele que equilibra ali. Não que a gente não seja chato às vezes. Ou desequilibra, né? Equilibra ou desequilibra. Mas ele traduz a mentalidade dos membros da banda. Entendeu? Porque o cara fala assim, não quero que entre ninguém no camarim antes do show. Quem é que vai falar isso? O produtor. E ele não pode falar assim.
Você entende? E se chegar em você vai ter que vir brigar comigo ainda, né? Falar assim, não, pô, eu queria que atender. Então, graças a Deus, no Anjos nunca teve isso, Verdade. né? Sempre foi. Depois do show, a gente sempre atendeu até o último ir embora. Que era um terror também pra mim. É. Porque imagina, a parte de segurança, eu pensava muito nesse quesito de segurança. Os caras entrar no meio da galera, eu já vi show Exato. que Porque puxar por mais que camiseta. seja um show, né, um show católico, a gente está trabalhando com público externo. A gente não sabe quem tá ali para bem ou não. Então era um desespero a hora que saíam os 5 e um para cada lado no meio da galera Era ali. assim mesmo. Eu falava, Era meu assustador Deus mesmo. do céu. Louco mesmo. Mas, você vê, então, essa responsabilidade, paralelo a isso, está desmontando o equipamento, está pondo dentro do Ele tá do coordenando, caminhão, ele tá dentro coordenando do... a equipe que tá desmontando lá. Exatamente. Então, a turma acha que não é chegar na cidade, tocar e ir embora, né? Não é. Tem todo um trabalho, tem todo um momento aí que acho que é vital, né? É importante. E, assim, as roubadas que a gente passa, né, cara? Tem lugar que não tem comida, tem lugar que não tem... Sabe, assim, não tem banheiro para todo mundo tomar banho, entendeu? Que não tem onde ficar. Eu lembro de um lugar, uma pousada que a gente ficou, não sei se o Pedro estava já. O Ney teve que lavar o único banheiro da pousada para a gente poder usar, porque estava imundo. Tinha um banheiro só, entendeu? Para todo mundo. Então, cara, e era água fria, né? Esse é outro Era drama, um outro problema. cara. O pessoal do norte acha que a gente mora lá, né? Então, eles não têm, a maioria não tem água quente. Em muita pousada, até hotel, não tinha água quente. Nossa, cara, era terrível. Tomar banho de... Você vai entrando aos pouquinhos, né, no chuveiro. E a gente tá falando dessa produção, desse tempo do Anjos, né? Mas quando chega em 16 por ali, o Ney já não tá mais. E aí o Pedro assume sozinho. Né? Então, além de tudo isso, ainda... Que, na verdade, a gente sabe que hoje é difícil você ter 2 produtores, né? Quando a gente fala de logística hoje, né? Pra hoje gente não levar dá um mais. técnico e um técnico de luz, um de som, a gente já sabe quanto custa, né? Então, é muito difícil. Então, a banda passa por uma reestruturação e a partir de 2016 tem um produtor só. Sim. Aí o Ney que cuidava deles não tá mais, aí aumenta ainda a responsabilidade de fazer a parte logística mais... a parte de assessoria deles ali. Exato. Que ele já não tá mais. Aí fica mais um trabalho ainda, né? No meio do caminho ali, acabava se mesclando, né? Um com o outro. O meu trabalho com o Ney, ele acabava se misturando. A gente se ajudava muito ali. E aí chegou esse tempo depois que tem mais essa questão dos 4, o camarim, né? Então a gente deixava um pouco o palco para fazer a parte do camarim, do social ali, né? De atendimento pré, atendimento pós, de estar próximo. Qual que é o maior aprendizado desses anos todos de estrada, assim? Aprendizado pra vida, aprendizado profissional. Que cada atitude sua pode mudar a vida de uma pessoa. Fala mais. Né? Que a gente tem muita responsabilidade nos nossos atos. Né? O que a gente faz que pode parecer simples e bobo pra gente, pode ser tudo na vida daquela pessoa. Top. E a gente não imagina isso. Isso a gente não tá nem falando de palco de banda, Não né? Tá falando pessoal, né? Tá falando de palco de banda, tá falando do pessoal total. Né? Então, às vezes uma pessoa que vai, a gente não imagina o que ela tá passando e uma coisa boba que a gente faça pode mudar a vida dela. Né? E isso de todo mundo, do técnico de som, do hold, do produtor ali, cada um tá contribuindo de alguma maneira para atingir a vida de alguém. Né? De tocar alguém. E saber que você faz parte desse todo que muda a vida das pessoas, né? A banda não são só quem tá lá são aqueles que estão em cima do palco, né? Eu acho que entra um bastidor aí que é bastante pesado, né? Que é o que está acontecendo fora da banda com as pessoas, entendeu? Então, olha, é um aviso que as moscas acabaram. Exatamente. Né? As suas moscas acabaram. Vamos para os comerciais. Esse cuidado com o que está acontecendo, às vezes a gente não olha. O Pedro foi uma vítima disso. Eu posso falar porque foi triste para mim. Porque a banda ficou num momento de não tocar quase. Não foi?
Nós ficamos um tempo. Você vê, a época de janeiro, fevereiro e março, não tem show, cara. Não tem. E aí, se você não se programa financeiramente, se você não se programa de vida para esse tempo, entendeu? É bastante complicado. A banda ficou sem tocar. E a gente ficou sem atividade, porque ela não estava produzindo música, não estava produzindo show. Nós ficamos longe, cada um foi viver uma vida. E ele passou dificuldade. Não foi financeira, né? Ele passou dificuldade de vida. E nós não acolhemos ele. Entendeu? Ele fez queixa disso, com razão. Entendeu? Que a banda largou ele. Eu também. Entendeu? E são detalhes que a gente não vê. Entende? E que são parte da vida de uma pessoa. Entende? É lógico que Deus tira proveito, remenda as coisas, bota ordem no pulgueiro e tal. Mas o paralelo, então, por exemplo, teve show que nego queria se matar, cara. Entende? O que rola de coisa, os problemas que algumas pessoas estão passando, entende? E que é ministério. Isso daí não é porque o cara é músico, não é porque ele é dono de resgate, é porque ele é ser humano. É gente, né? Isso daí é com pregadores, quantos padres estão se suicidando hoje? Entende? O problema de quem tem uma mistura de emocional, espiritual e físico é muito violenta. Eu falei dos primeiros podmuc nossa, falei do Padre Jonas, que ele falou: você não entra no palco para limpar a teia de aranha, você entra para caçar aranha. É diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando você envolve essas coisas, que entra emoção, que entra espiritual, que entra tudo isso, cara, é muito complicado. É muito complicado. Então, eu acho que quem tem capacidade, quem pode rezar, tem que rezar muito por pessoas midiáticas. Os padres, os músicos, os pregadores, as pessoas que estão envolvidas. Porque, cara, não é fácil ele estar ali o tempo todo. Não está tudo bem ali, não. Não tem 24 horas de estar tudo bem, não. Tem momento. Então, a gente passou momentos de tensão. A gente aprendeu a viver, né? Mas algumas viagens, cara, que você ficar 15 dias viajando com o mesmo time, cara, tem hora que você tem vontade de matar, entende? Teve um técnico uma vez, cara, nós estávamos no meio de rolaiada dessa de viagem, né? Ele chegou, na época a gente pagava o almoço para todo mundo tal, e não pagava o refrigerante, né? Aí ele falou assim: pô, eu não pago o refrigerante hoje para a turma. Não era nada a pagar. Mas era uma norma, eu tinha que obedecer. Entende? Eu disse: cara, não dá. Ele foi embora. Pegou o ônibus e foi embora. No meio da estrada. Não estava em cidade. Estava na estrada. Entendeu? E aí, como você chega na outra cidade, não tem técnico de som. Como é que você vai fazer? Montar equipamento, operar. Você entende? São umas coisas assim. Nós estamos lidando com o humano. Nós estamos evangelizando, estamos levando a palavra de Deus, mas atrás daquela carcaça tem um ser humano. E de outro lado também, e do outro lado também é um ser humano. Sim. O cara que tá ali, que pra ele, falou: porra, como é que esse cara não pode me pagar uma Coca-Cola, bicho? Que cara que não... Só o cara... Você tá entendendo? O que custa, que custa pra... Porque a gente tem... Em tudo a gente tem dois lados. De um lado tem um cara que precisa seguir uma norma, mas do outro também tem um cara que falou assim: porra, tô num lugar onde o cara não pode pagar uma Coca-Cola. Você entende que tem... Por isso é pesado demais. Né? Administrar, o que você falou, administrar as personalidades, sim, o momento de cada um, a situação que cada um tá vivendo, né? A maneira que cada um tá enxergando. E foi uma outra coisa que o Heraldo tocou, é um momento fora a banda, né? Nos momentos que não tem show, cada um tem a sua vida. Só que cada um leva o nomezinho da banda. Não deixa de ser banda, né? Não deixa de ser banda. Né? Então a pessoa vai ter uma vida totalmente diferente do que acontece ali. É o nome da banda que tá no meio, né? Pra acontecer. Cara, eu acho que essa parada que a gente tá conversando é até muito produtivo, né? Eu acho que o momento que a gente tá vivendo junto aqui, pra mim é muito bom estar com você, Pedro. É muito legal você estar aqui conversando com a gente. Porque, cara, a gente tem uma história, né? Uma história que não é só de banda de resgate, cara. Quantas vezes eu saí daqui de cruzeiro
Passava em Lorena na casa dos seus pais, pegava, a gente ia, trabalhava o dia inteiro, voltava, passava em Lorena. Isso não foi uma, nem duas, nem três, foram anos a gente fazendo isso, né? E às vezes, a gente deixa essa história se perder. Eu acho que acontecer é legal o testemunho pra galera. Às vezes a gente deixa a história se perder por causa de situações que a gente não sabe lidar muito bem, né? E para mim é legal estar falando isso aqui, e eu citei essa situação de que existe um outro lado, porque às vezes a gente não tem a empatia de se colocar no outro lado, né? Então tá com você aqui hoje, poder olhar nos seus olhos aqui no Podmuc e publicamente pedir perdão se faltou empatia em algumas coisas, porque a maneira que às vezes a gente se distanciou, porque profissionalmente a gente não está trabalhando mais, não define aquilo que a gente viveu, certo? Não. E às vezes a gente faz essa confusão, e é muito errado isso. Porque a gente tem uma história maravilhosa, a gente tem coisas boas, quanta coisa a gente passou, quanta coisa a gente se ajudou, cara, né? Você viu as minhas coisas, você viu as coisas do Heraldo, eu vi seu pai ficando doente, seu pai, a gente se ajudando, partilhando, e de repente chega uma hora que profissionalmente o nosso caminho não é igual. E deveria estar tudo bem. Exato. Mas às vezes a gente está tão machucado e tão ferido e a gente não percebe a dinâmica do outro e a gente se distancia, né? Então isso é legal porque você era o Pedro da Canção Nova, foi o Pedro do Dalvimar, veio trabalhar na Podmuc, foi o Pedro do Anjo de Resgate, hoje é o Pedro do Rosa de Saron, hoje é o Pedro da Centraliza, né, que tem uma produtora. E cara, em nenhum desses momentos a gente deixou de ser o que a gente foi um pro outro. Só que às vezes a gente confunde as coisas. A gente valoriza mais o que a gente faz do que aquilo que a gente é. E a gente se distancia. Então, cara, pra mim é muito legal você estar aqui junto com a gente hoje, assim. E de coração, foi uma alegria ter te convidado, a maneira como você respondeu esse chamado, a gente poder ter conversado, batido esse papo. E perceber que para além das diferenças, que eu acho que são até simples demais, tá? Existem coisas poderosas que unem a gente, né? Eu acho que isso é bonito. E temos que aprender. Eu lembrei de um outro Podmuc, a gente falou dos encontros de músicos da Podmuc. E agora eu estou lembrando de um momento de um encontro, não sei se você estava. A gente estava sendo muito perseguido na época de rock, usar brinco, ter tatuagem, que tinha uma... Esse daqui ele é um monstruário de tatuador, né? Monstruário. Então, a gente estava sofrendo muita perseguição com isso daí, né? E eu chamei um cara para pregar o retiro junto com a gente, né? É a época que você entra na história da Podmuc, você não estava nesse encontro, não. E nós fomos para um sítio fazer esse retiro. E no sítio em cima, lá, tinha um cruzeiro, tinha uma cruz lá. E nós fomos fazer uma oração lá, todos os músicos, entendeu? Quando nós chegamos lá, cara, as vacas tinham feito cocô tudo embaixo do crucifixo. Assim, não estava mole, já estava seca, entendeu? Quando as vacas já tinham passado, e ficou ruim pra gente para rezar ali. Aí ele teve uma inspiração e disse assim: cada um pega essas merdas e vão pôr no pé da cruz. É o que nós vamos fazer com as merdas do nosso coração. Isso. Colocar os pés da cruz. Nós limpamos aquele lugar e colocamos tudo nos pés da cruz. Eu acho que é isso que acontece na vida de nós que somos cristãos, né? Eu acho que o Pedro não estaria feliz, que eu acho que hoje ele é feliz, se ele não tivesse tendo que carregar o esterco seco até o pé da cruz, entendeu? Então acho que é uma lição de vida para cada um de nós, aprender onde colocar as coisas ruins da nossa vida, que todos nós temos. Todos nós temos, é parte. Aí deixa eu perguntar, o Rosa de Saron é igual ao Anjo de Resgate? Em que sentido? Não precisa falar não, porque eles são meus amigos, mas não quero expor não. Tá te provocando. Não, é só personalidade diferente também. Cada banda tem sua particularidade, né? Eu acho que, e tem seu momento também. Eu acho que Deus também tem essa parada, né? Eu acho que ele coloca às vezes uma pedra num tabuleiro no momento certo, né? Então o Pedro esteve aqui naquele tempo que era necessário e hoje Deus moveu essa pedrinha num outro lugar que é necessário. Então eu acho que é muito disso. Eu acho que
Hoje é mais regrado, né? Não, a gente não viveu sei, muita aventura. Mas eu acho que a gente muitas vezes não leva assim. Eu acho que a gente pesa demais, né? A gente pesa muito. Ah, sai daqui, entre ali. Blá, blá. Eu acho que e se a gente entendesse o chamado, eu acho que as coisas seriam um pouco mais leves. Entender essa fluidez daquilo que a gente faz. E quando olha para trás, fala, caraca, quanta coisa boa eu fiz, né? E quanta recordação boa eu tenho. Quanta semente eu plantei. Essa parada que você disse para mim é muito forte de tocar as pessoas, mesmo sendo um produtor, né? Tenho certeza que você tem inúmeros testemunhos de pessoas que experimentaram Deus através da sua vida. E acho que a gente não pode deixar isso perder, né? Não, de maneira nenhuma. A gente vai construindo histórias, né? Onde a gente passa, né, no trabalho. E não é só um trabalho. Né? Eu acho que para mim, nesse tempo entre Rosa e Anjos, poxa, primeiro que são as 2 maiores bandas católicas. Né? Então eu fiquei durante 2 anos trabalhando com as 2, né, juntas. Sabe, poxa, já eram... E era uma outra banda que eu era fã também. Né? Depois, até pelo destino mesmo, né? Pela quantidade de show das 2, não dava. Era humanamente impossível conciliar isso. E a gente né? pegou uma pandemia no meio do caminho. E teve né? uma pandemia logo ali no meio. Nossa, foi barra mesmo. Então, e nesse meio tem a questão de construir as histórias, né? Que a gente passa, o que a gente vive, o pessoal que marca a gente, né? No caminho todo ali. Então, não é só uma profissão, não é só um cargo de produtor, com toda certeza. É isso, cara. Quero agradecer sua presença demais, mano. Obrigado pela oportunidade de a gente estar contando a sua história aqui junto com a gente, na Code Mook, Anjo de Resgate. Dele, né? Na verdade, eu fiz uma pergunta, que a gente vai chamar ele como, porque era muito carinhoso. Pedrinho, Guguzinho, tinha vários. Tinha gente que não chamava de. Só Pedro que não chamava. Pedro ninguém chamava. Mas sempre Pedrinho ou Guguzinho. Pra mim era sempre assim. Você não sabe da maior. Eu fiz uns eventos ano passado com o pessoal do Padre Fábio. E aí o pessoal da equipe veio e falou, meu, você tem cara, não sei o que lá. A gente tem um apelido interno pra você aqui. O pessoal da equipe do Padre. Mais um. Falei, caramba, qual que é? Ele falou, cara, é Guguzinho. Eu falei, então não é interno. Esse apelido eu já conheço há tempo. Tá velho. Já acontece. Ele falou, É sério? o filho do Gugu Liberato. Ele falou assim, a gente não sabia que já rolava esse apelido. Eu falei, ixi, de anos já, então... Mas, cara, obrigado demais pela oportunidade da gente estar aqui. Obrigado por a gente contar essa história. Muito feliz da gente poder estar junto. Vamos terminar com o outro aqui, tamo junto? Eu também. Olha, Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Não, aquele negócio lá que eu é você que fala. Não, se quiser compartilha, entra no canal, faz tudo que você quiser, mas é só obrigação, só se você quiser, tá bom? Bora lá, curta, comente, compartilha, inscreve no canal aqui e logo estamos de volta com mais um... Eu gosto, quando você põe aqueles cortes no Instagram, eu gosto de ler as coisinhas que as pessoas... Aí você pode comentar lá o corte lá, eu leio tudo e põe um coraçãozinho do lado. É isso aí. Se você tem alguma história com Anjo de Resgate, com Pedro, se passou alguma coisa na produção, algum perrengue, alguma coisa que você pode contar pra gente. Um testemunho. Bora lá no Ou Instagram. se quiser um Podmook 2 com outras histórias, também dá pra gente... Histórias B. Exatamente. É isso aí. O lado B das histórias. Esse é o Podmook. Exato. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E espero vocês no próximo episódio do nosso Podmook.